Graça e paz, meus amados irmãos, quero louvar e agradecer em nome desse Deus poderoso por tudo, né, que Ele tem feito, por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Nosso Deus é fiel, que nesta hora de hoje o Espírito Santo de Deus vai de conta à sua petição, te fortalecendo, te renovando. Hoje eu estava ali na oração na nossa igreja, foi uma bênção. Tinha muita gente? Tinha. 3 pessoas, mas foi tremendo, foi muito bom, e tinha o Espírito Santo de Deus, Jesus estava lá, o nosso Deus, gente, pensa numa oração maravilhosa, né? E ali eu fiquei muito grata ao Senhor, né, por ter tido essa oportunidade de estar ali, porque hoje eu estava de folga, e aí eu pude estar ali junto com as irmãs, né? E fiquei pronta para ir para a Tarde da Vitória, mas o cansaço bateu. Eu falei, eu tinha tomado banho, ajeitado as roupas para ir também. Aí eu falei, vou dormir aqui uns 20 minutinhos. Quando eu acordei, meus irmãos, já era 4h40, já quase não amei, que eu não vou mais não. Mas louvado e agradecido é o nome do Senhor por nós estarmos aqui de pé, na presença do nosso Deus. Quero meditar num salmo que chamou muito a minha atenção hoje. Uma levita, uma diaconisa mandou, né? E eu achei muito boa essa palavra. Como todas a palavra do Senhor, né? Que fala oração pedindo a proteção de Deus. Oração de Davi. Davi pede proteção a Deus. Será que esse Deus aqui que Davi clamava e pedia proteção não é o mesmo Deus de hoje? Não é o mesmo Deus imutável? Porque Ele não muda, gente. Ele é o mesmo. O que nós temos feito para chamar a atenção de Deus, para que Ele venha proteger nossa casa e a casa dos nossos familiares, dos nossos filhos, daquelas pessoas que nós amamos, né? E aqui são 7 versículos, né? Capítulo 54, e 7 versículos, que diz assim, Davi vai começar dizendo assim, ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Aqui Davi começa a colocar, né, diante do altar do Senhor, começa a orar pedindo para que Deus livre ele, que o Senhor salve ele pela força de quem? De Deus, né? Não me dê força, não, me salva pela tua força, né? Porque ele sabe que Deus é poderoso, que aquele que vai de encontro a um servo do Senhor, a um escolhido de Deus, né? Quando ele abre a boca, quando ele clama, o Senhor entra em ação, né? E ele diz assim, ouve, ó Deus, a minha oração. Escuta as minhas palavras, aleluia. Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, né? Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus, aleluia. Então aqui Davi começa a expressar o tipo de pessoa que está tentando contra a vida dele, porque nessa época aqui era olho contra olho, né? Olho contra olho, sangue contra sangue, carne contra carne, né? Hoje é bem diferente, graças a Deus, porque e muitos querem viver ainda dessa época aqui, né? Aqui são relatos para que nós vemos ler, meditar e crer no Deus que nós servimos, que Ele ainda faz até hoje. O que Deus fazia nessa época, Ele ainda faz até hoje. Nós precisamos ter fé e confiar como Davi confiava. Clamar ao Senhor com a certeza de que Ele vai entrar com providência nas nossas vidas. O povo fala, é Velho Testamento, mas o Velho Testamento é a palavra de Deus. É Deus falando através daquele povo, para que nós, do tempo de hoje, do Novo Testamento, viemos crer, tanto no Velho como no Novo. O Velho serve para nos auxiliar, para nos fortalecer, para trazer fé e nós ter certeza de que Ele é o mesmo Deus. Como também o Novo Testamento, né? Aleluia, glória a Deus. E ele diz assim, eu sei que é o Senhor Deus. Quem é o Senhor Deus? Quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Davi tem a certeza, né, de onde ele encontrar defesa, onde ele encontrar proteção. E é isso que nós temos que fazer. Ter certeza de onde nós vamos encontrar essa proteção. Saber que Ele é Deus. Vamos fazer a nossa parte? Vamos. Quer orar, clamar e tomar atitude. A palavra do Senhor diz que nós temos que fazer o quê? Vigiar e orar. Ele manda nós vigiar primeiro, depois orar. Então é isso que nós temos que fazer. E permanecer, né, na presença dele, para que ele venha nos defender dos nossos adversários.
E quando eu falo adversário, não estou falando de ser humano, estou falando de demônio, potestade, que tenta a todo tempo nos derrubar, nos destruir. Aleluia, glória a Deus. E Davi tinha certeza de com quem ele poderia contar. E nós temos que ter essa mesma certeza. E ele diz assim, que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Aleluia. Ó Senhor Deus, de boa vontade. Aleluia. Eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Aleluia. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Davi, depois que ele ora, que ele clama ao Senhor, com a certeza do livramento, ele diz, olha, eu oferecerei sacrifícios de adoração, voluntariamente, porque ele quer fazer aquilo para o Senhor. Davi, ele pedia, mas ele também dava, né? Louvores de adoração, sacrifício, louvar. E muitas vezes nós só queremos receber, mas nós não queremos dar. E é isso que muitas vezes impede da bênção nos alcançar. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus está demorando, é por causa da dureza do nosso coração. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que nesta hora de hoje o Espírito Santo de Deus venha falar contigo. Que a mão poderosa do Senhor esteja te guardando tua casa, os teus familiares, esteja chamando a existência na tua vida aquilo que ainda não existe, que o Senhor esteja abrindo as comportas do céu, porque Ele diz para mim e para você, buscais primeiro o reino e todas as coisas serão acrescentadas. E quando nós buscamos conhecer a palavra do Senhor, conhecer o Deus que nós servimos, não precisa nem você pedir, porque as coisas virão. Tudo, é porta fechada, é enfermidade, é desânimo, Ele vai fazer. Ele vai abrir a porta, Ele vai curar você, Ele vai nos curar, Ele vai nos dar livramento, Ele vai nos guardar. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Amém? Soberano e eterno Pai, nesta hora eu rendo graças a Ti por mais esta oportunidade. Pai, vai de conto a cada um dos meus seguidores. Meu Deus, visita o coração deles. Meu Deus, que essa palavra, meu Deus, através deles, venha chegar a outras vidas, que vidas seja alcançada através deste canal. Senhor, em nome de Jesus. Guarda cada um deles, meu Deus, em nome de Jesus. Chama a existência, chama pelo nome a petição de cada um deles, meu Deus. E aquele que ainda não te conhece, aquele que não te serve, que venha, meu Deus, aleluia, através da tua palavra, Pai, ser alcançado em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar os nossos familiares. É o que eu te peço, rindo graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que Deus lhe abençoe. Não esqueça de clicar no coração, se for no Kawaii, que você for me assistir, se for no TikTok. E se for no YouTube, não esqueça de dar o seu joinha. Amém? E eu agradeço em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Amém?